Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, dando continuidade aqui na nossa série Primeiros Passos, no caso dessa série aqui sobre o sistema operacional Linux. Só dois lembretes antes da gente entrar no assunto, né? Um é com relação ao curso de Raspberry Pi, automação e controle. Então, o pessoal que está interessado, que quer trabalhar aí com Linux em projetos de sistemas embarcados, uma ótima porta de entrada é o nosso curso de Raspberry, onde vocês vão estar trabalhando aí com Linux, com linguagem Python também. Não precisa ter conhecimento prévio, deixo sempre bem claro isso. O professor Bruno, ele tem uma didática excelente, mostra lá para o pessoal todos os itens necessários para entrar nesse mundo e começar a criar as aplicações, tá bom? Esse era um recado. Próxima turma agora em outubro, última turma do ano. Já restam aí poucas vagas, não deixem de se inscrever, tá? Não deixe para a última hora, senão vai acabar não tendo vagas. E o segundo recadinho é que eu estou reduzindo um pouco a questão do tamanho dos vídeos, tentando reduzir eles, deixar dentro aí de 4 a 5 minutos, que pelos relatórios aqui de visualização a gente tem visto que é geralmente a média aí que o pessoal tem de assistir os vídeos, tá? Então, daqui para frente, na medida do possível, nós vamos tentar reduzir, deixar aí nessa média de 4 a 5 minutos. Mas beleza, vamos lá para o tema aqui. Baseado no que a gente comentou no último vídeo, falando aí sobre as distribuições, sobre os softwares necessários para fazer o estudo, muita gente pediu para fazer a questão da instalação. Então, vou fazer um vídeo também, vou deixar disponível, tanto nessa postagem aqui do blog, quanto no nosso canal do YouTube, com o processo de instalação da distribuição Ubuntu, que eu mostrei para vocês no último vídeo, tá bom? Lá numa máquina virtual, acho que vai ser realmente bem legal para o pessoal poder começar a trabalhar. Mas antes de mostrar essa questão da instalação, eu acho que é interessante falar de um assunto, que foi um dos assuntos que quando eu comecei a brincar, a conhecer um pouco aí o Linux, eu senti bastante dificuldade. Lembrando sempre que eu, assim como vocês, eu sou iniciante também, estou aqui aprendendo, estou passando aí um pouco de conhecimento que eu fui adquirindo aí nesses meus estudos, tá bom? Não sou nenhum expert aí no assunto. E eu senti muita dificuldade porque a questão do sistema e estrutura de arquivos no Linux é totalmente diferente do Windows. Então, no Windows a gente está acostumado lá os HDs, os pendrives, qualquer unidade que você colocar, né, de mídia, sempre estar associada a uma letra, né, e ter uma coisa isolada, praticamente isolada. Ali tem os arquivos naquela unidade e não distribuídos, e não tem como pastas ou diretórios estarem distribuídos, de certa forma, em HDs, em unidades de mídias diferentes, né? No caso do sistema Linux, ou na verdade do padrão Unix, é utilizado um outro conceito, o FHS, File System Hierarchy Standards. É um padrão que estabelece como devem ser os arquivos, as pastas, os diretórios e os conteúdos dessas pastas. E essa é uma questão bastante interessante. Acho que não é assim para o início aí dos estudos de vocês, né? Não vale a pena se prender tanto a isso, mas principalmente para quem administra servidores, coisas maiores, trabalhar com esse sistema, além de ser uma coisa padronizada, começa a criar possibilidades muito interessantes, porque você pode ir distribuindo os diretórios em unidades diferentes, né? Inclusive ter diretórios que estão em mais de uma unidade física. É uma coisa bastante interessante aí, que é possível de se fazer com esses sistemas aí de arquivos. Então, só para o pessoal ter uma noção, ter uma visão geral, tá bom? O objetivo aqui não é detalhar isso daqui, mas só para conhecer, porque depois na hora de instalação eu vou fazer um comentário referente a isso daqui. Eu achei bastante interessante mostrar para vocês. Então, essa barrinha, ela vai ser a raiz do nosso sistema. Por isso vai ser muito comum essa questão de palavra raiz. É como se fosse uma árvore mesmo, e ali é a raiz, da onde se origina todos os diretórios, todas as pastas e assim por diante. E depois vão ter pastas específicas para cada tipo de arquivo. É lógico que, vou ser bem sincero, nem todas as aplicações hoje em dia que você vai instalar lá no seu sistema
sistema Linux, elas vão obedecer, né, vão colocar os arquivos direitinho nas pastas estabelecidas pelo padrão FHS. Mas é sempre interessante, se você quer manter uma compatibilidade, se você quer tornar o seu sistema o mais próximo possível mesmo dos padrões, né, tanto do padrão de sistema de arquivos, como outros tipos de padrão que são normatizados, é interessante que você faça da maneira correta. Para um usuário básico, que como somos nós aqui que estamos começando a aprender, só é interessante conhecer alguns deles, né? Por exemplo, a raiz vai ser bem interessante de você conhecer, saber de onde vem tudo, de onde origina tudo, o ponto de partida de toda a montagem do seu sistema de arquivos. O home, o barra home, né? Então aqui ó, tem a barra, aqui todos estão com a barrinha na frente porque eles vêm depois da barra. Tá, ok? Então, a barra é como se fosse até mesmo no Windows a gente acaba falando, né? Instala a pasta na raiz, lá no C2 pontos, é mais ou menos isso. Então, aqui é o diretóriozão pai e os outros são os diretórios filhos aqui, que estão dividindo as coisas dentro do barra. O barra home é onde vão ficar os arquivos de usuário, né? Os usuários do sistema, cada um vai ter lá dentro de barra home a sua pasta de usuário, onde vão ficar guardados os arquivos de cada usuário. Um detalhe bastante interessante, por exemplo, o barra boot, bastante interessante, né? Pelo menos tem um conceito, os arquivos estáticos de inicialização do sistema, então eles vão estar lá dentro. Então, vai ser muito comum até quando você inicializar um sistema operacional Linux, antes do sistema abrir, apareceu uma telinha, né, que está indicando lá se você quer rodar o sistema operacional, os modos de rodar esse sistema operacional, ou se tiver vários sistemas operacionais, dual boot, por exemplo, lá, seja de mais de uma distribuição Linux, ou de Linux e de Windows, uma opção lá de você selecionar. Então, esse tipo de coisa, né, é um gerenciador de boot do sistema, e esses programas, esses arquivos aí para fazer toda essa questão de inicialização do hardware, do sistema e assim por diante, vão estar num lugar específico, tá bom? E tem muita coisa aqui, ó, OPT, onde vão ficar os softwares adicionais, teoricamente. Então, os softwares que você for instalando, que não são softwares diretamente atrelados às funcionalidades do sistema, deveriam ficar alocados aqui nessa pasta OPT. O que mais pode ser interessante? etc. É bastante interessante porque vai ter vários arquivos de configuração específicos do sistema, então algumas coisas também mesmo o pessoal que está começando, né, que quer aprender a fundo, é interessante aprender a acessar, aprender a configurar, tá bom? E é isso, aqui eu não quero perder muito tempo comentando com isso daqui com vocês. Eu vou deixar a descrição, né, de cada um dessas pastas aqui na postagem do blog, mas eu queria que vocês tivessem a ideia que quando vocês forem instalar, depois a gente vai ver o vídeo de instalação, e quando vocês rodarem pela primeira vez, não tem como ficar procurando o C2, mas onde está o C2 pontos, onde está sei lá, meus documentos até hoje em dia tem, porque nas interfaces gráficas eles fizeram de uma forma que dentro da pasta home lá do seu usuário, eles colocaram lá uma pasta meus documentos. Mas é um conceito totalmente diferente dos meus documentos, por exemplo, do Windows, tá bom? A questão também de onde estão os programas, não vai ter um arquivo de programas. Então, por exemplo, se for um programa, como eu falei, um programa de terceiros, pode ser que esteja instalado aqui no barra OPT. Então, esses pequenos detalhes são interessantes, são importantes de você conhecer para você ir se ambientando ao universo, aí, ao mundo Linux. Tá bom? Essa é a dica, e daí na sequência vai ter o vídeo também do processo de instalação, eu vou colocar junto na mesma postagem do blog, tá bom? Um grande abraço aí a todos, e até o próximo passo aí dos primeiros passos com Linux.